Olá a todos, meu nome é Vitor Randoli, o criador do canal Verdade e Realidade. E se você está aqui é porque de alguma maneira o que eu disse ou alguma coisa que eu postei te chamou a atenção. Então agradeço por estar aqui no canal e tenho por objetivo nesse vídeo de apresentação explicar um pouco, né? Qual que é o objetivo de criação desse canal, por que que eu estou criando, né? Qual é a principal motivação e o que você pode esperar, estando aqui conectado comigo para as próximas postagens, tá bom? Como um vídeo introdutório mesmo, né? Explicando o sentido do canal e qual é o principal objetivo que eu tenho em fazer todo esse movimento. Bom, primeiramente, né, falando um pouco sobre mim, né? Então, eu tenho 34 anos, eu sou casado e muito bem casado com minha linda esposa, Maria Angélica. Tenho 4 filhos, tá? Então, um filho no céu, já contemplando a glória do Senhor, e tenho mais 3 filhos aqui, o Enzo, a Cecília e o Tomás, que são as nossas dádivas, né? Bom, eu sou catequista, né? Catequista da Igreja Católica há mais de 10 anos. Eu sou uma pessoa que eu sempre fui muito questionador, né? Sobre tudo que me cercava, inclusive sobre a própria religião. E permaneci um tempo não dando muita importância a esses questionamentos, mas conforme você vai amadurecendo, é extremamente necessário que as coisas comecem a tomar um sentido na nossa vida, né? Ou seja, por que que eu faço o que eu faço? Por que que eu tomo algumas atitudes? Qual é o sentido de tudo isso que estamos vivendo? Qual é o sentido do homem? Qual é a finalidade do homem? Se existe um Deus, o que ele quer de mim? Quem ele é? Né? Então, essas grandes questões da humanidade é uma coisa que incessantemente sempre teve no meu coração, né? E eu estou absolutamente convencido que existe um Deus, né? Esse Deus é nosso Senhor Jesus Cristo, que irrompeu no mundo para nos salvar dos nossos pecados. Mas eu fui percebendo, até pelos movimentos, dos meus movimentos de catequese, que é necessário, obviamente, falar desta verdade para as pessoas, mas principalmente depois que eu li uma encíclica, né, do Papa São João Paulo II, Fé e Razão. Ele nos dizia que a fé e a razão são como dois complementos, né? É como duas asas de um pássaro, né? Para você alçar voo em direção ao divino, alçar voo em direção a aquilo que te eleva, essas duas coisas se complementam. Quando eu li isso, para mim foi um choque, porque eu sempre tive um pouco aquela filosofia do mundo que razão ela se contrapunha à fé, né? É a mesma propaganda que sempre fizeram, que ciência se contrapõe à religião, enfim. E eu olhei ali em São João Paulo II e falei, nossa, aqui tem algo diferente, né? Porque na minha cabeça ou se vivia a fé ou se vivia a razão. E eu comecei a ter um olhar mais crítico em relação a isso, ou seja, como é que a fé e a razão se complementam, né? E muito daquilo que eu esperava achar as respostas está justamente na razão, né? Então eu comecei a fazer um mergulho referente a isso e aí eu descobri um universo completamente diferente do que eu estava acostumado. Eu sempre nasci e cresci na Igreja Católica. Depois de um certo amadurecimento é que a fé começou a me fazer sentido, mas faltava ali aquele ponto de substrato que dava base à minha fé, né? Que é a racionalidade, é a razão. E aí eu comecei a ter contato com a razão, mas muito por aqueles filósofos pós-iluministas em que tentam tirar a fé de lado, né? E tentam colocar um cientificismo, né? Onde tudo deve ter como base a ciência. E eu falei, poxa, isso não faz muito sentido, né? E comecei a realmente mergulhar nessas realidades. E eu descobri um mundo, estou descobrindo um mundo completamente diferente, que é o mundo dos grandes pensadores, principalmente pensadores gregos, né? Sócrates, Platão, Aristóteles, né? Que nos introduz um conceito de razão que eleva a alma e que conversa muito com a fé cristã, né? Então, eu comecei a perceber que algo nos foi tirado, né? Quando você começa a olhar para esses grandes homens, quando você começa a olhar para esses movimentos, você percebe que
existe uma sabedoria ali, existe um tesouro que de fato foi nos tirado, né? Ou seja, todos esses grandes homens e esses heróis do passado, eles fizeram feitos grandiosos e eles tinham algo que era a grandeza do homem, elevar o homem, sempre elevar a alma do homem, né? E muitas dessas filosofias, elas não chegam até nós. Não chegam até nós pelo sistema de ensino convencional, não chegam até nós por uma questão onde isso não é divulgado nem disseminado, né? A grande mídia nos falam coisas completamente diferentes e com valores diferentes. Então, onde eu estou querendo chegar? A razão, quando ela é muito bem embasada, ela nos leva à fé. Esse é o grande ponto, né? E eu via isso nas catequeses que eu passava, ou seja, as pessoas até chegavam com aquele certo fervor, né? Desculpa, com aquela vontade de viver o que a igreja pedia, mas não tinha base nenhuma. Essa base racional, realmente você não via nas pessoas. E quando eu comecei a introduzir nas minhas catequeses um pouco de base filosófica realista, você via que isso fazia um sentido imenso para as pessoas, né? Ou seja, a nossa inteligência, ela deve ser direcionada a Deus, mas a gente tem o intelecto, a capacidade de pensar, de discernir sobre as coisas, de entender o que é certo e o que é errado e de trazer isso para a nossa vida. Então, existe um ramo da filosofia, que é a filosofia realista, né? Que existe um universo magnífico aqui e que eu pretendo iniciar uma jornada. Na verdade, já iniciei essa jornada, mas eu tenho descoberto coisas tão magníficas, coisas tão valorosas que eu quero transmitir isso para as pessoas. Então, por que verdade e realidade? Porque a verdade é universal, a verdade é uma pessoa, é nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se você se convenceu disso, fique comigo, porque a gente vai cada vez mais ter argumentos que vai comprovar isso. Mas se você não concorda comigo, também fique comigo, porque a ideia é justamente utilizar a base racional para embasar isso, né? E é de uma libertação imensa, né? Então, existe também o movimento que nos eleva a Deus através da arte, da cultura clássica. Então, eu vejo tudo isso, gente, como sendo a mesma coisa, tá? Na minha cabeça não tem uma distinção entre a fé católica, a filosofia realista e a cultura clássica, né? É tudo uma mesma coisa que leva para uma mesma pessoa, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Então, eu quero explorar com esse canal, óbvio, a doutrina católica. Então, vocês vão ver muitos conteúdos aqui onde eu vou me aprofundar muito sobre a doutrina católica, mas eu quero também explorar os dois outros ramos que dão uma base muito boa para sustentar o que é a verdade, né? Eu estou convencido que a verdade ela é universal. Eu estou convencido de que ela é uma pessoa, nosso Senhor Jesus Cristo. Mas cada vez que você olha para esses grandes homens, que você olha para os heróis do passado, pelos valores que eles viviam, pelas coisas que eles falaram, você olha para as grandes obras que deram base a toda a civilização ocidental, e a grandiosidade disso, você fala, nossa, existe um tesouro perdido aqui, né? Existe, de fato, todo um tesouro que não nos é contado. E que o mundo hoje ele anda muito numa loucura, né? Porque se fala muito de progresso científico, de progresso tecnológico. O homem nunca teve tanta facilidade em obter as coisas, em evoluir com as coisas, mas ao mesmo tempo as taxas de suicídio são absurdas, cada vez mais pessoas depressivas, infelizes, com casamentos desestruturados. Então, a grande pergunta é, o homem está evoluindo ou retrocedendo, né? E na minha modesta opinião, existe toda uma base metafísica aqui que dá substrato àquilo que nós somos e quem Deus é, que simplesmente está sendo escondido de nós. Então, para ser bem objetivo com esse vídeo introdutório, né? Eu quero iniciar uma jornada, né? Iniciar uma jornada de estudos sobre esses grandes homens do passado, sobre grandes livros, sobre grandes obras, porque esse conhecimento só está nos livros, ele não está na mídia, ele não está em nenhum outro lugar. Isso exige um esforço, mas eu quero iniciar essa jornada e compartilhar essa jornada com vocês. De doutrina católica, de filosofia realista
e de cultura clássica. Por que também a cultura clássica? Porque a verdadeira cultura nos eleva ao belo, ao sumo bem, né? E, e nos faz conversar com Deus, nos faz conversar com o divino, nos mostra algo do divino. E a nossa vida deve ser recheada disso, né? Então, eu quero muito explorar todos esses campos, né? Então eu convido você a estar comigo nessa jornada, né? Então o meu canal tem esses 3 pilares, tá? Talvez você me conheça um pouco pelas meditações que eu faço pela manhã, dos salmos, dos evangelhos, e ótimo, fique comigo por esse sentido, mas também vamos explorar a filosofia realista e vamos explorar também a cultura clássica. Eu não sou nenhum especialista no assunto, já vou dizendo desde já, mas eu quero iniciar essa jornada, né? Eu quero iniciar essa jornada séria de comprometimento de estudos e eu quero ir compartilhando com vocês aquilo que eu estou descobrindo, né? É um universo, é um oceano a ser descoberto aqui que muda radicalmente a nossa vida. Eu realmente acho que nós estamos precisando de uma restauração cultural e católica nesse país. E como fazemos isso? Fazemos isso estudando esses grandes homens, conhecendo a doutrina, promovendo a cultura que nos eleva e não a cultura que nos leva à morte. Ou seja, o homem é essa compleição, né, que passa por todos esses pilares que eu citei para vocês. Então, o grande objetivo aqui é me engrandecer e ao mesmo tempo ajudar a vocês se engrandecerem tendo esse conhecimento, que é um conhecimento prático, né? As pessoas às vezes me falam: Vitor, eu gosto da maneira como você fala porque você traz assuntos que relativamente são difíceis para algo prático. E é exatamente isso que eu quero fazer. Eu quero tornar a filosofia realista algo prático para você. Eu quero tornar a cultura clássica algo prático para que você se interesse por ela, e a doutrina, obviamente, a doutrina católica, que para mim é a base de tudo, também fazer esse trabalho, né? Então eu vejo que promovendo esses 3 pilares a gente se engrandece. E eu quero me engrandecer e quero engrandecer a vocês também com esse canal. Então, de uma maneira geral é isso, né? Então eu peço que vocês me acompanhem, que divulguem o material que eu vou começar a fazer, que eu estou fazendo para os seus amigos, familiares, né? As pessoas têm me dito o quanto tem feito bem essas ressonâncias, esses pensamentos matinais, né? Mas eu quero ir bem mais a fundo, né? Meu objetivo é realmente entrar ali na filosofia realista, entrar na cultura clássica. Óbvio que eu vou fazer isso com muita parcimônia, tranquilamente, né? Mas tenho experimentado uma libertação em função disso e quero compartilhar e quero convidar vocês a estarem comigo nessa jornada, tá bom? Então, se o conteúdo tem te agradado, se aquilo que eu tenho dito tem te ajudado, por favor, compartilhe com outras pessoas, nos ajude a engajar aqui cada vez mais esse canal, né? Porque depois que eu li A Vida Intelectual, por exemplo, do Sertilanges, eu vi que a vocação deve ser vivida, né? E eu quero realmente que isso ajude cada um de vocês a encontrar a própria vocação, a encontrar o eixo da sua vida, a viver pelo que realmente vale a pena, né? Então, o lema desse canal é saindo da mediocridade dos assuntos que merecem profundidade, ou seja, nós não devemos tratar com mediocridade aquilo que deve nos elevar, né? Então, existem coisas, existem assuntos, existem doutrinas que elas devem de fato ser tratadas com muita seriedade na profundidade da alma. E essa é a minha proposta, né? A gente vê que as ideologias que têm uma base mentirosa, como engana as pessoas e como não permite com que as pessoas vivam isso que Deus tem para nós. Então eu quero de fato também olhar para esse ponto e nós chegarmos em grandes conclusões aqui com o canal, tá bom? Então obrigado, peço que me acompanhem e que promovam esse vídeo e engajem comigo no canal e nesse propósito de vida. Muito obrigado e até a próxima.